Aleluia. Você pode dedicar um minutinho para adorar o Senhor Jesus? Diga glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu nome. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós estamos ministrando sobre guardando o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar? Por que, igreja? Porque dele procedem as saídas da vida ou as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Antes de lermos o texto sagrado, faço menção da nossa gratidão dos obreiros, em especial os pastores que aqui estão. E eu estava lendo outro dia um livro, e o autor disse que é um grande sinal de humildade quando você se senta para ouvir outrem pregar. E eu fiquei curioso com aquilo, nunca tinha parado para pensar nisso, pastor Donifan. É um gesto de humildade, porque o Deus que criou os céus e a terra utiliza esse meio, usa homens frágeis, homens pecadores, homens falíveis, para poder falar. E quando outro homem se senta para ouvir, é sinal de humildade no coração. Receber a palavra de Deus através de alguém semelhante a você. Que Deus continue abençoando o nosso ministério. Eu não abro mão disto, irmãos. A ADIG está vivendo um momento muito especial. Eu não me lembro de uma época em que tivemos tantas pessoas orando, jejuando, buscando ao Senhor. E quando a igreja ora, primeiro momento a coisa aperta. É uma tentativa, uma estratégia de Satanás para você desistir. Orei, piorou. Aí você insiste mais um pouco, daí a pouco rompe. Quando rompe, aí é bênção. Quem crê nisso como eu creio, diga aleluia. Marcos 14, versículo 3 diz: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, vamos juntos, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, permita-me, inclusive na Assembleia de Deus, na Ilha do Governador, também o que esta mulher fez será contado para a sua memória. Quantos adoram a Deus por sua palavra, diga aleluia. Oração breve, diga, fala Deus, o que eu preciso ouvir. Sente-se adorando ao Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus estava sendo honrado em Betânia. E esta ceia, ou Páscoa, foi realizada prevendo já a sua morte, a sua crucificação, como o próprio Jesus mencionou. Aqui nos diz o texto que esta mulher derramou um vaso de alabastro, e este vaso era de muito valor. Eu fiz um cálculo rápido, e eu acredito que na moeda de hoje, ele giraria em torno de 10 a 12 mil reais. Posso não estar certo no meu cálculo, mas o que eu quero dizer é que aquele não era um perfume comum,
era um perfume especial. E aquela mulher, cumprindo aquele ato, ela quebra um protocolo e faz algo diferente no seu desejo, no seu anseio de adorar a Jesus. Qual não foi a surpresa dela? Porque nesse texto, ele diz que alguns, no texto de Mateus, ele diz que os discípulos, mas no texto de João capítulo 12, diz que Judas, o Iscariotes, fez a reclamação. Não importa. O que importa é a lição que nós queremos extrair deste texto. Esta mulher fez algo extraordinário para a glória do Senhor. Jesus recebeu a sua adoração. Jesus recebeu o seu trabalho. E faz esta menção linda, dizendo, esta mulher tornar-se-á uma mulher inesquecível, pois onde o evangelho for pregado, ela será mencionada. Eu achei isto algo extraordinário, porque o próprio Jesus se encarregou de afirmar isto e cumpriu-se cabalmente, como estamos fazendo esta noite. Das muitas mensagens que podemos extrair aqui, eu gostaria de destacar uma exclusiva. Nós estamos falando sobre guardar o coração. E todas as vezes que empreendemos realizar algo para Deus, ouça-me, por favor, nós sofreremos críticas. E é sobre isso que eu quero falar. Guarde o coração das críticas destrutivas. Você pode dizer comigo? Guarde o coração das críticas destrutivas. Tem muitas pessoas paradas dentro da igreja, cabisbaixas, achatadas emocionalmente, por causa de críticas. E hoje eu gostaria de ministrar essa palavra extremamente bíblica e dentro da Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que esta terça-feira seja uma terça-feira de restauração espiritual, restauração emocional. Você que entrou aqui e já tinha tomado uma decisão, não vou mais fazer nada, não vou mais trabalhar, ou mesmo você que está parado ou parada há muito tempo, porque empreendeu algo e alguém foi lá e disse, para, aquieta, isso não dá certo, não funciona, por que você está fazendo? E você parou e emborcou. Deus está falando com você esta noite e dizendo, é tempo de recomeçar. É tempo de retomar a caminhada. É tempo de voltar a agir e fazer a vontade de Deus para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Uma das coisas que mais nos chama a atenção é que Maria demonstra o seu amor antes de Jesus morrer. E aqui há uma lição. Não é o foco principal ou o enfoque principal, mas eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isto. Porque, via de regra, nós estamos sempre perdendo oportunidades de valorizar, de elogiar, de dizer coisas boas, de compartilhar com os vivos. Mas se você atravessar esta rua em qualquer dia da semana, você vai presenciar caixões ali, pessoas em volta, e coroas enormes de flores. E as mensagens escritas. Disse isso ontem, repito. Os mortos não veem, os mortos não cheiram, os mortos não leem. A reflexão é esta: por que temos tanta dificuldade de dizer coisas boas às pessoas enquanto estão vivas?
sabe onde nos escoramos, pastor Wagner? Eu não vou elogiar ou não vou dizer algo agradável ao pastor, porque alguém pode pensar que eu estou bajulando. Eu não vou dizer algo ao pastor Ademilson, porque ele pode pensar que eu quero dinheiro emprestado. Eu não vou dizer isso porque alguém pode pensar. Nós estamos falando sobre guardar o coração. E se nós queremos ser uma igreja curada, uma igreja sarada, nós precisamos romper com isto e saber reconhecer a qualidade das pessoas. Se você tem liberdade, somente se tiver liberdade, você pode olhar para um lado ou para o outro e consegue dizer alguma coisa boa para essa pessoa que está do lado? Consegue fazer um elogio para ela? Pastor, o que é que eu vou dizer para uma pessoa que eu não conheço? Diga para ela, parabéns, você escolheu o melhor lugar desse templo. Ela diz qual? Do meu lado. Com toda humildade. No verso 4, alguém questiona, vamos imaginar que seja Judas, por que se fez tal desperdício? Eu vou mencionar algumas questões práticas hoje, para você não sair daqui com nenhuma dúvida sobre o que estamos falando. Quando estávamos reformando esse templo, imagine a quantidade de opiniões, de pensamentos, de julgamentos nós ouvimos. Para que um piso tão caro? Para que tantas lâmpadas? Por que um teto? E essas televisões? Na época de Jesus não havia. Imagine quantas coisas nós ouvimos. E eu quero que você traga isso para a sua vida. Porque se a gente começar a prestar atenção nas críticas, você para. Você emborca. E se não tiver cuidado, morre. E a vida continua. Eu nunca encontrei uma pessoa invejosa. Eu nunca encontrei. Você já encontrou alguém invejoso? Alguém bater no peito e dizer, eu reconheço que sou invejoso? Nunca vi um. Mas alguém disse com muita sabedoria que a inveja é como o vento. Ela açoita sempre os cumes mais altos. Se alguém está te invejando, é sinal que você está produzindo. Se alguém está te criticando, é sinal que você está fazendo algo. E eu queria que você abraçasse esta palavra esta noite e dissesse, Senhor, esta mulher ousou. E eu quero ousar também na tua casa. Fazer algo extravagante, algo extraordinário para a glória do Senhor. Mas na hora em que você fizer, vozes se levantarão para criticá-lo. Eu me lembro que, quando nós fomos ver o sítio da igreja, o pastor Eliseu chegou aqui e ele disse, irmão, nós precisamos comprar um sítio para a igreja. Uma igreja do porte da nossa precisa ter um sítio para orar, para levar os jovens, os adolescentes. E nós saímos para muitos lugares procurando esse sítio. Nós insistimos e o rapaz abriu a porta e ele disse, esse sítio aí do lado estão vendendo. E eu olhei assim, irmãos, e vi uma cerca de arame, como lá na roça. Eu saltei muita cerca, corri de boi, etc. Eu
Digo, essa cerca não é problema para mim. Passei por baixo da cerca e segui um colonhão, aquele mato dessa altura. E a gente saiu quebrando aquilo dali, e aí chegamos num lugar e subimos ali a escada, e quando subimos nós vimos aquela vista. Eu me lembrei de Moisés vendo a terra prometida, aquele negócio assim. A gente olhou para os lados assim, montanhas, as coisas mais lindas, mas havia muito mato, a piscina não dava para ver. E aí daí a pouco chega o pastor Eliseu, rompeu o mato também, e me lembro do pastor Nobre também estava. E aí eu fiz um estudo e descobri que ali passaria o arco metropolitano. Eu não sabia que era tão perto. E aí, quando nós lançamos o desafio, a maioria da igreja vibrou. Vamos sim, vamos comprar, vai ser bênção. Mas surgiram também aquelas conversas. Se a conversa dele não vai passar rodovia coisa nenhuma, isso é invenção, para que sítio, para que isso, para que aquilo. Irmãos, não demorou muito, o sítio ficou lindíssimo, e aí a rodovia passou, tão perto, que pegou um canto do sítio. O que o senhor está dizendo? Estou falando de coisas práticas. Aí você diz, onde é que o senhor quer chegar com essa história? Eu quero que você coloque isso no seu coração, porque olha quantos sonhos, quantos projetos, quantos trabalhos Deus colocou no teu coração e disse, vai meu filho, vai minha filha. Mas quando você se levantou alguém dizendo, está vendo, quer aparecer, está vendo, nunca alguém fez isso, como vai conseguir, como vai vencer? Deus está falando direto com você essa noite. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, levanta a cabeça e faz a obra do Senhor. Irmãos, eu sinto o Espírito Santo de Deus ministrando para nós esta noite. Deus vai desembarcar pessoas esta noite. Você que está com talento enterrado, porque alguém disse não faça, não vai. Deus está dizendo, está de pé a proposta. As promessas estão de pé. Quando Deus promete, Ele não falha. Ele não volta atrás, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando ele promete, ele cumpre. Se ele disse farei, ele há de fazer, e todos hão de ver o que Deus vai realizar. E eu gosto daquele corinho que diz assim, esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tem almas para se salvar. Jesus disse, deixa essa mulher, deixa passar, deixa ela fazer, deixa ela cumprir. Vem, cumpre aí. Ela está fazendo para mim isto. A versão atualizada diz, por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Libera, deixa ela passar. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que se levantem para impedir a nossa trajetória de adoração, de serviço, de testemunho, Jesus, nosso advogado, sempre se levantará para advogar as nossas causas. E eu tenho uma excelente notícia para você. Este advogado nunca perdeu uma peleja. Nunca perdeu uma. Porque ele é poderoso. Mas deixe-me entrar na mensagem propriamente.
Como é que eu faço, pastor, para livrar-me das críticas destrutivas, para limpar o meu coração? Primeira coisa que eu quero pontuar com você é que precisamos ouvir os críticos, porque às vezes eles estão falando a verdade. Guardou isso? Pode dizer comigo, precisamos ouvir os críticos, porque pode ser que estejam falando a verdade. Pastor, e se estiverem? É fácil. Meu velho pai me ensinou, se disserem mal de ti, com fundamento, com razão, com propriedade, corrige-te. E se não tiverem razão, sorria e continue avançando. Presta atenção para isso. Certa vez o presidente Abraham Lincoln, Estados Unidos, respondeu ao secretário de Estado norte-americano que o criticou severamente, dizendo: Stanton é um homem sábio. Se ele disse que eu sou um tolo, o melhor que tenho é pensar no assunto. Onde está a lição aqui? A lição está no seguinte: às vezes nos importamos com pessoas que emitem opinião, mas são pessoas que não têm, primeiro, inteligência; segundo, visão ampla de Deus; terceiro, sabedoria. Às vezes é um ímpio e você se importa. Olha, imagine, para você entender, porque como a minha formação é de professor, eu gosto muito de ilustrar, para ser bem prático. Se você vai passando na calçada do cemitério e alguém xinga você, xinga a sua mãe, aí você vira e diz: olha, o que está acontecendo aqui? Por que você está me falando isso? Aí alguém vem do lado e diz: não se importe, porque esta pessoa é louca, é esquizofrênica. O que você faz? Continua caminhando. O que o senhor está dizendo? Eu preciso saber quem está me criticando. Porque se é uma mente pequena, uma mente medíocre, uma mente que não tem condições de emitir opinião, eu não vou me importar. Agora, se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive lendo a Bíblia, que tem testemunho de Deus e me faz uma observação, eu digo perfeitamente, eu vou pensar e vou orar sobre o caso, porque esta pessoa pode estar com uma razão. Quem entendeu até aqui, diga amém. Abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. O que é melhor, receber crítica ou elogio? Crítica ou elogio? Crítica ou elogio? Está misturado isso aqui. Quem acha que é melhor receber crítica, levante a mão. Quem acha que é melhor receber elogio, levante a mão. Está dividido, meio a meio. Ouça o que eu vou dizer para você guardar no coração isto. Nós vamos ler a Bíblia agora. E vamos ler bastante. O mal de quase todos nós, escute isso, o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Teve gente que entendeu isso aí. O elogio me infla, e é bom, é gostoso, não é? Elogio, todo mundo gosta, né? Mamãe sempre me dizia: meu filho, você é tão lindo. E aquilo... Eu cresci com essa impressão, pastor. Só minha esposa concordou comigo aqui, né?
Presta atenção para isso, porque isso vai gerar saúde no seu coração. Se você entender a importância de uma crítica construtiva, vindo de alguém que tem peso, conhecimento, graça sobre a sua vida, você pode avançar, você pode crescer. Agora, se é alguém, você olha e fala: "Ô, meu pai, abençoa o teu filho, a tua filha, ajuda da graça, amém", e segue a sua caminhada, fazendo a obra do Senhor. Se falar esse negócio de elogio, eu estava me lembrando hoje à tardinha, eu estava me lembrando de um irmão, pastor Wilson, lá de Nova Jerusalém, eu não me recordo do nome dele, mas ele falava mais ou menos assim: "Pastor Marcos, um senhor..." Eu falava assim meio pelo nariz. E já um senhorzinho de idade, eu não sei se ele ainda está vivo, mas ele chegou para mim um dia, eu nunca vou me esquecer desse dia. Ele chegou um dia para mim e falou assim: "Pastor Marcos, o senhor é uma benção." Quando ele falou uma benção, eu enchi o peito, né? "Eu gosto muito do senhor pregando." Aí eu melhorei ainda mais. Quando eu enchei, ele disse assim: "Mas a sua esposa prega muito mais do que o senhor." Eu nunca vou me esquecer disso. "Que é isso, irmão? Que é isso?" Ele falou: "É verdade, ela esteve lá e pregou e tudo." Aquilo para mim foi uma lição. Foi uma coisa descontraída, uma brincadeira, mas eu extraí dali uma lição. Às vezes, o nosso coração está ávido para receber elogios. E o elogio não nos leva a melhorar. Mas quando vem alguém que diz: "Fulano, vem cá. Olha só, é bênção aqui, bênção ali." Mas se você puder melhorar nesta área, vai ficar melhor ainda. Aí você que entende diz: "Muito obrigado por me ajudar, me ajudou muito, muito obrigado." Porque crente, servo de Deus, precisa ter essa humildade para receber a crítica. Quem ainda tem coragem de dizer amém? Amém. Olha, 1 Pedro 2, versículo 11, diz assim: "Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais do quê? Da concupiscência, concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Tende o vosso viver o quê? Honesto, entre quem? Os gentios, quer dizer, entre os ímpios, entre aqueles que não são crentes, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Portanto, sujeitai-vos a toda ordenação humana por amor do Senhor." Eu peguei aqui a versão atualizada, porque às vezes ela traz aqui, ela diz assim no 13: "Por causa do Senhor", quer dizer, por causa do Senhor Jesus, "sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade da época, e também aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem." Versículo 15, diz assim: "Porque assim é o quê? É a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos." Preste atenção, porque esse texto é muito forte. Ele diz assim: "Pois Deus quer que vocês façam bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês." Olha que forte isso. "Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos." 17. "Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei." Agora ouça o versículo 18, leia comigo: "Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal." Por quê? Versículo 19: "Porque é coisa agradável que alguém,
por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Segura um pouquinho. O que ele está dizendo aqui? Se você está sofrendo no trabalho, por exemplo, e está sofrendo porque serve a Deus, não concorda com mentiras, não se assenta na roda de piadas, tem um comportamento diferente, e por isso você é odiado no trabalho, glorifique a Deus. Exalte a Jesus, porque é isso que ele está dizendo. Todas as vezes que você sofre, porque cumpre o evangelho de Jesus, você está glorificando ao Senhor. Agora, o que ocorre às vezes é que a pessoa está num ambiente de trabalho e, sendo crente, é o mais relapso. Chega atrasado, não cumpre as tarefas, responde ao patrão e ainda promete jejuar e botar o nome dele debaixo do joelho. Eu pergunto para você, será que Deus vai ouvir isso? O que eu estou alertando é o que a Bíblia diz aqui, o que acabamos de ler. Meu patrão é ruim, então ele precisa encontrar em você a ressonância do evangelho, a tal ponto que ele diga, esse funcionário ou funcionária é diferente. Vai lá no meu gabinete, vai lá na minha sala, aí você chega lá e diz, olha, eu percebo que você é diferente. Estou observando aqui pela câmera, você chega sempre no horário, está sempre trabalhando, só tem elogios. Quem é você? Eu quero conhecer mais de você. Aí você fala, não sou eu. É uma pessoa que mora em mim. Pessoa que mora em você. Cristo vive em mim. Eu sou de Jesus. Eu sou um representante dele aqui nessa empresa. E onde eu pisar é bênção, meu amigo. Se o senhor quiser, eu oro. Se o senhor quiser, eu vou à sua casa. Ele vai começar a olhar diferente para você. Olha o que ele diz mais. Versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados? Preste atenção para isso. Esse versículo é um versículo que me chama muito a atenção. Na atualizada diz assim, pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Olha como isso é importante. Você vai aceitar isto? Aceito, porque eu quero que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida. Mas você é bobo, você poderia se insurgir. Não faça isto, porque você é diferente. Mas querem o meu mal, mas você paga com o bem. E o resultado disso, a Bíblia diz, é brasa na cabeça. O patrão está mexendo comigo, o empregado do lado está querendo a minha destruição. Mas você está orando e dizendo, Senhor, eu oro por essa pessoa, alcança ela com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da cruz. Aí em casa você fez aquele bolo de pamonha gostoso, aquele bolo de aipim, aí você leva um pedaço e diz, olha, eu fiz esse bolo aqui, ou mamãe fez, vovó fez, e eu me lembrei de você e trouxe um pedaço. Eu queria que você comesse e me dissesse se gostou, porque se você gostar, na próxima semana eu trago outro. Eu duvido que essa pessoa não será vencida, porque você está aplicando o bem para vencer o mal. Quem entendeu isso, diga aleluia. Para a gente fechar o texto, que é maravilhoso. Porque para isto sois chamados, pois também, olha o exemplo maravilhoso, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 22, o qual, leia comigo, o qual não cometeu pecado,
nem na sua boca se achou engano. Agora esse aqui é para botar num quadro, é para botar no Face. Olha, o qual, 23, quando o injuriavam, o que ele fazia? Pode ser um coral mais bonito? Quando injuriavam, e quando padecia? Mas fazia o quê? Entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha que texto lindo. Diga assim: Jesus não nos pede nada que ele não tenha feito. Não é? Ele está aqui dando-nos o exemplo. Vamos avançar um pouquinho mais, e eu já paro por aqui, por causa do tempo. Está cedo ainda, pastor? Tópico 2. Diga comigo: toda crítica representa a opinião de quem critica, mas não quem você é. Para vencer, é preciso superar o descrédito. O que as pessoas pensam de você não determina quem você é. Eu sempre tive isso comigo, guardado no coração. Papai dizia para mim: meu filho, o que um homem faz, o outro faz também. Está pensando, né? O que um homem faz, o outro faz também. Se você é uma pessoa dentro de uma normalidade, depende de você. Me permita, nós já vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Mas eu queria que eu gosto de trazer a realidade, a coisa conhecida, para a coisa que a gente está querendo explicar. Quem está me acompanhando, diga amém. Então, preste atenção. Todo mundo aqui conhece 2 jogadores famosíssimos, que já foram melhor do mundo. Um foi 5 vezes, outro 5 vezes. Estou falando de quem? Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi, todo mundo sabe que ele tem um talento natural. Desprovido de um corpo atlético, sofrendo de uma enfermidade, para onde ia quando criança, precisava aplicar uma injeção na perna para poder desenvolver-se. Já Cristiano Ronaldo é aquele cano tigre, durão, mas ele decidiu que seria o melhor do mundo. Então o que ele fez? Ele desenvolveu na casa dele uma verdadeira estrutura para ele superar na força e na garra. E foi melhor do mundo 5 vezes. A beleza, o traquejo, o artista da bola é o Messi. Mas os números dizem que o Cristiano Ronaldo também é quase imbatível na história. O que o senhor está dizendo? É que muitas vezes você olha para alguém e diz: ah, como eu queria ser. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu pudesse tocar esse teclado. Já entrou na escola de música? Não. Então sabe quando você vai ser tecladista? Nunca. Deus falou usando alguém que eu seria pregador do evangelho. Já se matriculou no seminário? Já leu a Bíblia quantas vezes? Não, pastor, estou dormindo com a Bíblia debaixo do travesseiro, para ver se passa. Eu vou citar o pastor Eliseu, porque você imagina, 20 e tantos anos ouvindo o pastor Eliseu, eu aprendi muitas histórias com ele e exemplos. E ele conta uma história de um camarada que não tinha muita experiência, mas eu só lembro que o senhor dizia que o camarada, não tendo técnica, ele só batia para baixo. Não era isso? Para baixo, socando. Não tinha técnica, então, pô! Porque não tinha técnica, não tinha um traquejo. Mas tinha garra.
E eu quero dizer para você isto: se você sonha, se você almeja, você pode em Deus realizar. Eu nasci numa comunidade, eu nasci na roça. Eu ando de condução, eu andava de jegue. Cada um tem a sua luta. Alguém diz que vida boa é do vizinho. Ah, mas também, e a vida vai passando. Deus te trouxe aqui esta noite dizendo: abre a gaveta, mete a mão no projeto e começa a realizar para a glória do Senhor Jesus. Vamos ver isso na Bíblia. Quem quer ver, diga amém. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17. É um texto muito conhecido. Eu estou falando que as críticas não necessariamente indicam quem você é. Deus sabe quem é você. É preciso superar o descrédito. 1 Samuel 17, 28. Vamos ler até o 30 inicialmente. Todo mundo está ligado aí na história de Davi com o gigante Golias. Tudo bem, minha gente? Amém? Pastor, eu não sei dessa história, então está aí, uma ótima receita para você. Hoje, antes de dormir, pegue 1 Samuel capítulo 17, começa pelo 16, a unção de Davi, e vai até o 18, que você vai ver coisa linda. Pastor, mas eu vi na televisão, lá não está bom não, bom é na Bíblia. Olha só, 1 Samuel 17, 28 a 30, diz assim: e ouvindo Eliabe, quem era Eliabe? Diga, irmão mais velho de Davi. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho de Davi, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, o irmão dele, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Você quer ver sangue, rapaz? Aqui é para minha conta. 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Você pode fazer essa pergunta comigo? Que fiz eu agora? Pode ser mais bonito? Vamos à entonação? Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E fez o quê? 30. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Olha aqui algumas lições para você guardar o seu coração e tirar esse peso da sua alma. As críticas, elas machucam mais quando elas vêm de alguém que está acima de você. Quem era Eliabe? O irmão mais velho. Então aqui há duas lições. Primeiro, quando falamos. E segundo, quando ouvimos. O que o senhor está dizendo? O mais importante não é você saber quem, embora seja importante, mas é saber avaliar o que está sendo dito. Porque se aquilo procede, repito, corrija-se, mas se não, desvie-se e avance. Eu sei de pessoas que pregaram uma única vez na vida e nunca mais pregaram. Por quê? Porque pregaram pela primeira vez e não foi bom do ponto de vista do conceito de pregação que nós temos na nossa mente. Preste atenção para isso, porque eu creio que Deus está falando com obreiros aqui também. Pastor, eu não posso pregar porque eu não tenho uma voz possante. Eu não posso pregar porque eu não tenho uma sequência, eu não tenho uma eloquência, eu não tenho capacidade de argumentação. Não. A pergunta é: você tem voz? Sim ou não? Sim. Então você pode ser pregador.
quando você está começando, eu ficava no dicionário, procurando palavra bonita para falar. Aí alguém dizia assim, não entendi nada que o senhor falou. Eu falei, estou bom mesmo, agora estou melhorando. Depois eu entendi, não adianta eu falar com a linguagem que você não entende. O que é bonito é eu falar e um doutor que está aqui entende o que estou falando. Mas eu espero que os adolescentes entendam também o que eu estou dizendo. É isso que é maravilhoso. Eu me lembrei agora de... A mente da gente é rápida, né? De Rui Barbosa, que se conta uma história dele, né? Que roubaram um pato e aí ele foi à delegacia. E aí, quando chegou lá, ele disse, qual é o problema, doutor? Ele disse, não é pelo valor intrínseco do bípede, palmípede, mas é pela petulância com que devassaram o recesso do meu lar. E aí, o senhor gostou ou não? Então, observe bem, não é alguém com o seu gosto que define quem você é. Deus usa você do jeito que você é. O que eu quero dizer para você, à luz da palavra de Deus, é que Davi sabia quem ele era. E sabia o Deus a quem ele servia. Então ele disse, quem é esse circunciso para desafiar o povo de Deus, o exército do Deus vivo? E alguém dizia, mas você é franzino, você não pode lutar com aquele homem, você não tem armas. Mas no coração dele pulsava. E era como se Deus estivesse dizendo assim, oh, glória a Deus. É como se Deus estivesse dizendo para ele, meu filho, entenda agora. Sabe quando você matou o leão? Sabe quando você matou o urso? Eu estava te treinando. Oh, Deus. Eu sei quando Deus fala com alguém, de modo específico. E você está dizendo assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Agora vem para arrebentar tudo. Agora vai quebrar tudo. Deus está te respondendo. Deus está te treinando para uma coisa grande. Eu sei quando Deus está falando. Guerreiros são forjados nas grandes batalhas da vida. Noites sem dormir, madrugadas a fio, leões, ursos, hienas. Você vencendo. Aí quando chega o gigante, o pessoal olha e fala, é suicídio, hein? E você se desvia e fala, eu quero. Mas o que você está fazendo aqui, rapaz? Você deveria estar cuidando das ovelhas e você veio fazer o que aqui? Ele se desvia e se apresenta. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe quem é você. E você precisa saber quem é em Deus. Isso não é vaidade, isso não é orgulho, isso não é presunção. É entendimento do Deus a quem você serve. Porque quando Davi vai para a luta, ele diz, tu vens a mim com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome dele, para fechar. A crítica machuca quando questiona as nossas motivações. Às vezes eu estendo a mão para o Zé Roberto, eu quero te ajudar. Ele diz, não,
porque você deve ter outro interesse nisso. Aí você fala: Deus, tu sabes do meu coração. Eu não vou poder terminar hoje, mas eu queria fazer um pedido para você. Se eu pedisse para você fazer uma força para vir terça-feira, se Jesus não voltar até lá, e vida eu tiver, e o pastor Eliseu confirmar, você viria terça-feira para a gente continuar? Sabe, porque eu preciso terminar de ministrar essa palavra, e aí nós vamos chamar as pessoas aqui para nós orarmos juntos. E Deus acabou de me conceder algo agora. Agora, eu não tinha pensado nisso diante do Senhor. Mas nós vamos fazer algo simbólico aqui. Eu entendo que há pessoas que foram feridas ao longo do tempo, que enterraram os seus talentos, que tentaram uma vez e, como se frustraram, pararam no caminho. E Deus vai te restaurar e te levantar completamente. Se você recebe essa palavra, fique em pé na presença do Senhor. Tem crente batizado com o Espírito Santo aqui? Nós vamos orar nesse momento. Se você tem liberdade, somente se tiver liberdade, eu gostaria que você se aproximasse de alguém para orar com esta pessoa. Pastor, qual é o sentido da gente orar com outra pessoa? É porque nós somos igreja. Sozinho, você ora lá no seu quarto. Aqui você pode orar por alguém. E há um mistério de Deus nisto. Eu estou sempre agradecendo as pessoas que intercedem por mim. E esta noite eu sei que há muitas pessoas em jejum, clamando, intercedendo, para que a palavra do Senhor cumpra o seu propósito. Eu quero aproveitar este momento, porque se você ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, enquanto nós oramos, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, venha também. Comece a orar por esta pessoa do seu lado. Pai querido, nós oramos juntos nesta noite. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, a palavra que foi ministrada. Ah, Senhor, tu não vais permitir que esta palavra volte vazia, mas ela vai cumprir o seu propósito. Eu creio que pessoas estão sendo tocadas de maneira profunda esta noite. Senhor, eu posso ver processos que estão sendo removidos, projetos que estão sendo retirados, colocados sobre a mesa. Senhor, levanta pregadores, pregadoras, homens, mulheres que queiram ser usados por ti para a tua glória. Senhor, nós repreendemos agora toda crítica que não é construtiva, todo espírito que não te louva, todo espírito que não te glorifica. Remove do nosso meio, dá um novo ânimo, da unção, da graça, da virtude dos altos céus. Faz o que te apraz nesta noite. Oh, seja bendito, louvado e exaltado o teu nome. Seja bendito e exaltado o teu nome. Espírito Santo de Deus, visita os corações agora. Arranca, Senhor, o sentimento de decepção e traz ânimo, traz graça, traz unção, traz a virtude dos altos céus. Faz isto para a tua glória, pois nós te adoramos no nome santo e no nome bendito de Jesus. Enquanto cantamos, veja se do seu lado há uma pessoa que precisa de Jesus.
Exalte a Jesus, aplauda o Senhor bem forte. Que surpresa boa. Eu estava com os olhos fechados aqui adorando ao Senhor. Pastor Ademir, você poderia falar isso em particular, mas eu vou falar diante da igreja. Mas eu te via, é como se Deus estivesse te fazendo sair das quatro paredes, e Deus vai te usar muito para curas, para milagres. Eu digo isto para que fique registrado. Comece a impor as tuas mãos naquele lugar e orar pelas pessoas, porque vidas serão curadas para a glória do Senhor. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós oramos juntos nesta hora. Pedimos por estas vidas que aqui estão, Senhor. Opera um milagre, Senhor. O milagre da restauração, o milagre da libertação. Firma-as na tua casa e na tua presença, e que em tudo teu nome seja glorificado. É assim que oramos, no nome de Jesus. E o povo de Deus alegre e feliz diz: